Meus irmãos, um bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? A todos que nos acompanham também pela web, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que vocês possam, assim como nós, estar aproveitando dessa manhã maravilhosa de domingo que o Senhor nos concede para nós louvarmos e engrandecermos o seu nome. Meus irmãos, nós vamos continuar caminhando no livro de Atos dos Apóstolos e hoje nós vamos estudar um pouco o capítulo 6. Portanto, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias comigo em Atos, capítulo 6. E nós estamos pensando um pouco hoje pela manhã, do versículo 1 até o versículo 7, texto que tem a ver com os pilares que definem o nosso chamado, as linhas que delimitam a nossa vocação, o texto que tem a ver com os dons, com os talentos que o Senhor nos concedeu. Portanto, serão sobre essas questões que nós estamos pensando hoje pela manhã, se o Senhor assim nos permitir. Portanto, Atos capítulo 6, a partir do versículo 1, o Senhor nos diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolham dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer dos apóstolos agradou a toda a comunidade, e a própria igreja elegeu Estevão, que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e por fim um homem chamado Nicolau, que não era judeu, mas era um gentil, prosélito da sinagoga de Antioquia. Estes homens foram apresentados pela igreja perante os apóstolos, e os apóstolos oraram sobre eles e impuseram sobre ele as mãos, tornando público o fato de que agora eles também se tornavam oficiais da igreja. Em virtude disso, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes, os líderes da religião judaica, obedeciam à fé dos nazarenos, à fé daqueles que seriam chamados de cristãos pouco tempo depois. Amém? Deus aplica a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar, meus irmãos, para que Deus possa tratar conosco, falar de uma maneira simples, de uma maneira objetiva ao nosso coração. Amém? Senhor, nós amamos o Senhor profundamente e nós, nesse momento, rogamos o Teu favor para que, de maneira graciosa, o Senhor possa falar conosco de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, para que todos nós possamos compreender aquilo que o Senhor quis nos ensinar por meio desse texto maravilhoso. Assim que nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós pensaremos hoje pela manhã acerca dos pilares que definem o nosso chamado. Uma pergunta seria: quais são as linhas que delimitam a nossa vocação? Portanto, nós vamos pensar sobre isso. O primeiro ponto que eu gostaria de frisar para os irmãos hoje pela manhã é que nós precisamos lidar com as necessidades urgentes sem esquecer aquelas necessidades que de fato são importantes. E é isso que nós aprendemos quando nós iniciamos a leitura desse capítulo 6 aqui. Nós aprendemos, à luz do contexto do livro de Atos, que o poder espiritual que foi concedido à igreja por ocasião do evento Pentecostes fez com que a pregação do evangelho alcançasse os perdidos em uma quantidade impressionante. Nós estivemos pensando em nossas 2 últimas oportunidades que tivemos de pregar aqui, que sem o poder do Espírito Santo nós não podemos fazer absolutamente nada. Mas nós também aprendemos que no poder do Espírito Santo todas as coisas são possíveis. E vocês lembram, quando nós estudávamos aqui Atos capítulo 2, que após o Pentecostes, quando os apóstolos foram ali cheios com o Espírito Santo, Pedro, que outrora era um homem temerário, após essa infusão de poder, se levanta perante as autoridades reunidas em Jerusalém, quem sabe pretores romanos que ali se encontravam naquela multidão, e prega o evangelho com muita propriedade. E Deus concedeu uma graça tão especial a Pedro, por ocasião daquele primeiro sermão, Atos capítulo 2, que pelo menos 3.000 homens foram alcançados pelo poder avassalador do evangelho, e ao término da pregação de Pedro, perguntaram a ele o que eles deveriam fazer
para alcançarem o mesmo favor, para alcançarem a mesma graça que eles viam ser patente na vida e agora no ministério recém-inaugurado de Pedro. E Pedro disse que eles deveriam receber Jesus como Salvador, serem cheios com o Espírito Santo para fazer parte da família de Deus e, por sua vez, também pregarem o Evangelho para que outras pessoas pudessem ser alcançadas da mesma forma que eles foram alcançados. Esse poder se disseminou por toda Jerusalém e circunscrição, de modo que, à altura desse capítulo 6 de Atos, nós já pensávamos em pelo menos 5.000 pessoas que haviam sido agregadas de uma maneira muito rápida ao Evangelho. Portanto, isso fez com que os apóstolos ganhassem certa notoriedade. Se Jesus era o principal expoente dessa nova fé que até então era tida como uma seita, agora os apóstolos eram a bola da vez, aqueles que estavam de fato na ponta da lança, os principais alvos das autoridades judaicas e bem assim posteriormente do próprio Império Romano, que se levantaria para tentar matar o cristianismo ainda no ninho. Portanto, os apóstolos foram presos, eles foram fustigados, chicoteados. O poder do Espírito Santo foi suficiente para que aqueles chicotes não se transformassem necessariamente em lágrimas, mas em sorrisos de louvor, porque eles saíam com as costas maceradas pelos chicotes dos pretores romanos, ao tempo em que agradeciam a Deus pela graça de serem chicoteados pelo Evangelho. Isso não é possível do ponto de vista humano, irmãos. Do ponto de vista humano, se alguém não lhe der a paz do Senhor, você não vem mais para a igreja. Mas no poder do Espírito Santo você é chicoteado e ama mais a Jesus. Isso é maravilhoso. Portanto, é dentro desse contexto que Lucas nos diz, no capítulo 6, que naqueles dias em que o poder do Espírito Santo era presente, era notório, mas dias de perseguição, dias de luta, dias em que sangue era derramado, naqueles dias multiplicava-se o número dos discípulos. Perceba que o crescimento da igreja não tem a ver com períodos de bonança. O crescimento da igreja não tem a ver com dias em que o céu é de brigadeiro. Não, irmãos. O crescimento da igreja tem a ver com a graça que nos é concedida para orarmos pela mensagem e pregarmos a mensagem com a ambição de que o Espírito Santo alcance o pecador. Isso pode acontecer em manhãs ensolaradas como essa, que por sinal está muito agradável, e em dias terríveis, como Lutero costumava dizer, quando nós nos encontramos na noite escura da alma, e todo o desejo do nosso coração é que o sol volte a raiar e que os passarinhos voltem a cantar, para que nós venhamos a ter um vislumbre de que a vida pelo menos continua. Portanto, milhares de pessoas haviam agregado a nova igreja de Jerusalém, a igreja recém-inaugurada de Jerusalém. E este número elevadíssimo de pessoas fez com que naturalmente alguns problemas surgissem no seio da igreja, o que demandava mais pessoas para saná-los. Há alguns irmãos que são contemporâneos, eles fazem parte da igreja militante, da igreja que atua agora, nesse momento, nesse espaço histórico no qual nós estamos inseridos, que quando tem contato com os problemas da igreja atual, dizem assim: eu gostaria de ter feito parte da igreja primitiva, da igreja do período apostólico, porque aquilo aqui é igreja, aquela igreja não tinha problemas. Eu quero acreditar que esses irmãos têm uma leitura muito superficial do Novo Testamento. Nunca leram as cartas de Paulo a Corinto. Paulo foi o maior pregador que esse mundo já viu, à exceção de Jesus, que é a própria palavra. E o que se dizia? A presença corporal dele é fraca. Quando ele escreve as cartas, ele é poderoso, mas quando ele fala de face a face, pelo amor de Deus, vai pregar para os atenienses. O que quer dizer esse tagarela, esse paroleiro, pregador de Deus desconhecidos? A respeito dessas questões de somente importância, nós ouviremos esse homem aí depois. Esse é o contexto, irmãos. A igreja sempre foi problemática, porque, pasmem vocês são defeituosos. Vocês procuram encontrar perfeição nas demais pessoas, esquecendo às vezes que vocês próprios são perfeitos. E a beleza de ser igreja é porque dentro de um prédio público como esse, aprove a Deus que sim, este perfeito viesse a reunir pessoas imperfeitas assim como eu e assim como você. Portanto, quando nós transferimos a responsabilidade da nossa insignificância, nós nos esquecemos que nós aqui de fato somos imperfeitos, irmãos. Deus quis assim. Nós jamais encontraremos uma igreja perfeita sobre a face da terra, porque nós ainda não estamos no corpo de glória,
que nos foi prometido. Nós um dia estaremos. Um dia nós teremos esse tabernáculo aperfeiçoado. Mas enquanto nós estivermos aqui, meus irmãos, nós estaremos convivendo com pessoas que vão nos desapontar, por mais preciosas que elas sejam, por mais piedosas que elas sejam. Mas no momento que nós estivermos na glória, e que Jesus for o nosso supremo pastor, de fato de direito, quando nós não precisarmos mais de pastores e diáconos para nos servir a ceia, então você não mais encontrará a perfeição. Mas o grande problema é que as pessoas que, por ora, procuram perfeição, estão correndo um grande risco de não estarem nessa igreja perfeita quando o momento devido chegar. Porque as pessoas que andam à procura de perfeição a todo tempo não conseguem parar em lugar nenhum. E se você não congrega, você demonstra cabalmente que ainda não foi enxertado na videira verdadeira. Porque você ainda não concorre à família, não faz parte dela. E se você não fizer parte da família, meu irmão, você não vai ressuscitar, ou não terá o seu corpo glorificado por ocasião das bodas do Cordeiro. Nós precisamos entender de uma vez por todas que nunca o nosso projeto pessoal, particular, será superior ao projeto de Deus. Nós precisamos fazer parte da igreja que Ele escolheu para nós. E eu não me refiro a placas denominacionais, eu me refiro à igreja. Os irmãos compreendem isso? Muito bem, nós estamos diante de um problema aqui. Haviam muitos órfãos porque as pessoas estavam morrendo e, consequentemente, haviam muitas viúvas. A princípio, os apóstolos, que perfaziam 12 homens, cuidavam de cada uma dessas pessoas. Porque quando eram 70 discípulos, isso era fácil. 120 discípulos, complicou um pouco, mas com esforço a coisa caminhava. Mas 3.000 pessoas se converteram no mesmo dia. E depois 5.000 pessoas. A essa altura, quantos milhares não estavam aqui em Jerusalém? E regiões vizinhas precisando do aporte dos 12 apóstolos. A coisa ficou inviável. Muita gente vendeu suas propriedades. Os que tinham dinheiro trouxeram aos pés dos apóstolos, e os apóstolos iam comprando aquelas cestas básicas, distribuindo para os órfãos, distribuindo para as viúvas, mas humanamente falando, irmãos, não dá. Daí a pouco, aquelas pessoas que estavam mais afastadas do círculo mais íntimo dos apóstolos, porque isso é nosso, isso é do ser humano, você vai ter amigos mais íntimos, meu irmão. Não há como nos furtarmos essa realidade. Às vezes as pessoas ficam chateadas, porque nós temos amigos que são mais próximos que outros amigos. Mas isso é da natureza humana. Você olha para Jesus, e Jesus foi 100% humano. Quais eram os melhores amigos de Jesus? A gente sabe de cor. Pedro, Tiago, André e João. Era o clube de Jesus ali. Jesus amava os outros 8, Jesus amava os outros 70, Jesus amou aqueles que Ele comprou com seu sangue na cruz do Calvário. Quando Jesus estava triste, Ele chamava todo mundo, chamava João, chamava Pedro, chamava Tiago. Quando Jesus queria uma oração mais específica, quando Jesus vertia suor em sangue, quem estava com Ele? Aqueles que eram mais íntimos. Portanto, irmãos, eu não prego que nós venhamos a ser sectários, a privilegiar partidos, absolutamente. Mas eu não posso desentranhar do coração de vocês a sua natureza humana. Vocês terão afinidades com mais pessoas do que com outras. Os irmãos compreendem isso? Então os discípulos, eles tinham mais afinidade com o grupo dos judeus, porque falavam aramaico, porque frequentavam a mesma sinagoga. Os discípulos não saíram da sinagoga aos borbotões, não. Eles foram sendo expulsos aos poucos, e eles transportaram a ideia de sinagoga judaica para a igreja primitiva cristã. Portanto, a liturgia era basicamente a mesma, a exceção da dieta de Moisés, a exceção da guarda das festas solenes e de toda a lei cerimonial que foi aperfeiçoada no sacrifício de Cristo, mas o comportamento era basicamente o mesmo. E eles deixaram de se reunir no sábado e passaram a se reunir no domingo pela manhã. E eu amo o domingo pela manhã, é o meu culto favorito. Eu amo todos os cultos, mas o culto do domingo pela manhã tem uma história muito rica. Os sermões mais belos que o mundo já ouviu não foi pregado no domingo à noite, mas no domingo pela manhã. Grandes homens de Deus que a gente fala tanto, né? Tá. Muito bem. Como sanar essa celeuma? Como sanar esse problema? Perceba, os apóstolos estavam diante de uma urgência. É urgente colocar
colocar pão na mesa de uma viúva. Você concorda comigo? É urgente colocar pão na mesa de um órfão. Isso é urgente. Isso é para ontem, irmãos. E os apóstolos não conseguiam mais fazer isso. Eles haviam assumido essa responsabilidade e com o crescimento exponencial da igreja, isso não era mais possível. E o que acontece? As viúvas dos judeus que falavam grego, dos judeus helenistas, estavam sendo esquecidas. Os apóstolos trabalhavam feito loucos, se desdobravam. Mas quando o dia acabava e eles achavam que tudo estava resolvido, pessoas estavam sendo esquecidas, se sentindo desconfortáveis. Se fosse nos dias atuais, sabe o que essas pessoas fariam? Elas sairiam da igreja. Graças a Deus não foi o que aconteceu aqui. Sabe por que graças a Deus? Porque se as pessoas tivessem saído da igreja, sabe o que ia acontecer com a igreja? Nada. A igreja ia sobreviver. A igreja ia continuar. A igreja ia prosperar. A igreja ia crescer. Porque a igreja não é a igreja do homem, a igreja é a igreja de Deus, irmãos. Se a igreja deixasse de marchar, se a igreja deixasse de continuar, sempre que alguém se sente fora da casinha e diz que não vai mais participar, ninguém ia chegar no céu, irmãos. Porque hoje eu estou feliz e satisfeito com a minha comunidade, mas amanhã eu posso estar fazendo biquinho para o meu pastor. E Jesus, meus amados irmãos, Ele não se restringe aos nossos caprichos, porque Ele tem pressa em salvar, Ele tem pressa em libertar, e a igreja continua marchando, continua caminhando, e nós temos que nos esforçar, engolir o nosso orgulho, nos reduzir às vezes a nossa insignificância enquanto seres humanos e entender, eu tenho que comprar a visão e vestir a camisa e me sujeitar aos desejos dele, que é todo poderoso, porque se eu ficar ensimesmado, procurando fazer com que ele sempre esteja atendendo aos meus desejos, eu vou desperdiçar a única oportunidade que Ele tem me dado de fazer a minha vida valer a pena. Porque quando nós nos magoamos e ficamos sem frequentar, ficamos sem nos envolver, querendo fazer com que outras pessoas sofram por conta do nosso próprio sofrimento, irmãos, nós deixamos de usufruir manhãs maravilhosas como essa. Sempre vai haver culto, e o nome do Senhor sempre será glorificado. Mas quem tem que caminhar até a igreja é você. Você tem que caminhar. Vou dizer uma coisa para vocês. Vocês conseguem perceber, até o ponto em que nós estamos analisando esse pequeno trecho que nós acabamos de ler, negligência por parte dos apóstolos. Lucas diz em algum momento que eles não amavam esse povo, que eles não se esforçavam, que eles odiavam as viúvas dos helenos. É isso que a gente lê aqui? Não. Nós estamos vendo aqui homens que, mesmo apaixonados por Jesus e que há poucos dias haviam sido batizados com o Espírito Santo, se esforçando ao máximo das suas forças e falhando. Porque todo mundo falha, porque todo mundo erra, porque todo mundo é aquém das expectativas dos outros. Foi assim que ele planejou, irmãos, e é isso que nós estamos lendo a todo o tempo. Davi foi um homem segundo o coração de quem? Do pastor Jamerson? Davi foi um homem segundo o coração de quem? De Deus, e dificilmente você vai encontrar em alguns presídios atuais uma história tão tenebrosa como a de Davi. Portanto, nós não temos o direito de transferir para as pessoas as nossas próprias projeções de onipotência, de onipresença, de onisciência. O reino dos céus é tomado por esforço. Entenda de uma vez por todas que você faz parte de uma comunidade defeituosa. E essa comunidade se espalha por toda a face do planeta Terra, independente de placas denominacionais. Parte o coração de qualquer pastor quando ele ouve que aquele irmãozinho peregrino está com a família dele à procura da igreja perfeita, porque os valores não são trabalhados.
Porque a palavra não é aprofundada nos corações, os dons não são desenvolvidos. E aquelas pessoas vão perdendo aquilo que o John Piper chama de exultação expositiva, a alegria de se maravilhar com a palavra e de servir a Deus, apesar das circunstâncias. Está uma prova cabal aqui que homens apaixonados por Deus e cheios com o Espírito Santo podem falhar. O que é que a igreja tem que fazer? A igreja tem que compreender, e pelo menos foi o que eu aprendi nesses versículos iniciais, que ativismo, preste atenção, ativismo não é sinônimo de vida bem aproveitada. Porque o trabalho aqui era frenético. Os apóstolos acordavam pela madrugada e dormiam tarde e à noite. E o trabalho não estava saindo a contento. Ativismo não é sinônimo de vida bem aproveitada. Perceba, há pessoas que têm feito muito, mas que têm contribuído muito pouco. Tem gente que faz demais, que está exausta, que está definhando, que está morrendo, achando que está carregando o piano do céu nas costas sozinho. E quando nós olhamos para todo o produto desse esforço, nós percebemos que essas pessoas têm contribuído muito pouco. Sabe por quê? Porque você não foi chamado para fazer tudo. Quem disse a você? Todos nós somos abençoados por Deus com dons, talentos e vocações. Dons, talentos e vocações delimitam a nossa missão. Por isso que o tema da mensagem é as linhas que delimitam a nossa vocação. Perceba, o centro das nossas vidas é Deus. Vou dar o meu exemplo para vocês. Houve uma época da minha vida que eu queria estar em todo lugar. Eu queria ser útil, eu queria servir. Eu sempre fui muito influenciado por biografias. Eu leio biografias a todo tempo. Mas você tem que ter cuidado ao ler biografias, porque você está correndo o risco ali de tentar transferir o padrão da vida daquelas pessoas para a sua própria vida. E aí eu lia que o Whitefield pregava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não tinha microfone, não tinha serviço de som, tinha culto que tinha 30 mil pessoas e ele estava lá, parecia um querubim. E eu, olha só, se ele fazia isso, eu tenho que fazer isso também. A minha geração precisa de um novo Whitefield. Quem nunca pensou dessa maneira, não é? E aí o que acontece, irmãos? Daí a pouco eu não sabia mais o que era aniversário de casamento, aniversário de filho, daí a pouco eu não sabia mais o que era almoçar com a minha esposa de casa, eu não sabia. Sabe, começava a pregar quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo de tarde, domingo de noite. Se tivesse culto domingo de madrugada, eu estava lá também. Qual o ponto? 3 anos seguidos da minha vida fazendo reposição vitamínica a todo tempo. Para dormir, para comer, para beber, para me mover, irmão, tem que ser na base do comprimido. E quando você vai olhar para o que você tem produzido, e eu aprendi uma coisa. Que Deus tem que ser o centro da minha vida. Deus é o centro da minha vida. E que, de acordo com as minhas aspirações particulares, existem áreas nas quais eu sou bom. Eu me sinto bem fazendo aquilo. Aí eu peguei uma folha de papel e coloquei assim na folha de papel, Deus, bem no meio dela. E comecei a delimitar. As linhas que definem o chamado Pastor Jamos, eu coloquei ensino e pregação. Eu amo pregar e ensinar, irmãos. Eu coloquei 2 linhas assim, ó. Pá, pá. Aí depois eu coloquei discipular e mentorear. Aí aqui, ó, mais 2. Irmãos, compreendem? Pense no triângulo. Eu fechei em cima com 2 linhas, fechei aqui embaixo com mais 2 linhas, faltava mais 2 linhas. O que eu amo fazer, além dessas 4 coisas? Evangelismo e missões. Delimitei. Mas eu não fiz com que essas linhas na ponta tocassem umas nas outras não, porque existem pilares que são necessários para que eu seja bom pregador, bom professor, bom discipulador, bom mentoreador, bom evangelista, bom missionário. E quais seriam os pilares? Aí numa ponta do triângulo eu coloquei família. A família é um pilar. Aí na outra ponta do triângulo eu coloquei atividade física. O Robert McKay, no pastor, eu gosto dessa frase, né? 29 anos o pastor morreu, um cara apaixonado por Jesus. Mas ele não conseguiu delimitar as linhas do chamado dele. Morreu exausto com 29 anos. Ele fala assim, nos últimos dias de vida, Deus me deu uma mensagem e um cavalo.
Eu matei o cavalo. O que é que eu faço com a mensagem agora? Aí eu entendi o seguinte: se eu continuar sem dormir, sem comer, sem beber e sem ter lazer, eu vou morrer. Né, irmãos? Aí, ó, atividade física. E o terceiro pilar, lazer. Viajar, almoçar com a família, passear, curtir os filhos, largar um pouco aqueles livros de teologia, irmãos. Deitar no sofá e não fazer nada. Como isso é difícil para quem é apaixonado por Jesus? Só descansar. Você é como eu, tira um cochilo à tarde e em vez de acordar restaurado, acorda com a sensação que você perdeu tempo. Então você precisa, assim como eu, dessa mensagem aqui. Então eu delimitei a minha vida. Toda vez que surge um convite fora dessa área, irmãos, eu penso 10 vezes para aceitar. Por 2 motivos em especial. O primeiro deles, eu não vou ser bom nisso que me chamaram para fazer. Existem pessoas melhores, então, se possível, eu vou aconselhar que chame o irmão A ou o irmão B. Porque com ele vai ser bênção. Comigo só vai acontecer. E é bom quando é bênção, né, irmãos? E em segundo lugar, Deus me deu poucos cartuchos de vida para gastar. No começo do meu ministério, eu parecia, meus amados irmãos, o exterminador do futuro. Pá, 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 pá. Não podia ver um alvo que eu atirava. Os anos se passaram. De acordo com o Salmo 90, eu já comecei a descer a ladeira. Não é assim? E já faz tempo que comecei, pelo menos 5 anos. E aí agora, irmãos, quando surge um alvo, ó, eu me preparo e vale a pena gastar energia vital aí. Essa batalha é minha. Essa guerra vale a pena. Se não vale, irmãos, pelo menos não para mim, Deus vai levantar outro. E vai fazer melhor. E o nome dele vai ser glorificado. Os irmãos percebem isso? O que eu quero ensinar a vocês com essa breve reflexão sobre as linhas ministeriais que definem o meu chamado. E dentro desse contexto, os apóstolos perceberam que eles não foram chamados para servir às mesas. Servir às mesas é urgente, servir às mesas é nobre, servir às mesas foi o que Deus te chamou para fazer? Não, então não sirva, meu irmão. Ah, pastor, mas se eu não servir às mesas, os irmãos vão dizer que eu sou elite do clero, os irmãos vão dizer que eu só me envolvo com aquilo que traz status ao meu chamado. Meu irmão, se você se envolver, vão falar também, porque do ser humano a gente gosta de falar, irmãos. E se nós ficarmos à mercê das pessoas que falam bem ou falam mal de nós estaremos correndo um risco tamanho de não amarmos mais nada e fazermos tudo por conveniência. Nós devemos ser apaixonados por aquilo que nós estamos fazendo, porque em último caso nós procuramos agradar a quem? A Deus. O reino dos céus é um reino de consciência, é um reino de consciência ou nada. A opinião que Deus tem de você não tem a ver com a opinião dos outros. A opinião que Deus tem de você tem a ver com a opinião que Ele faz de você mesmo. Deus não te julga pelo que os outros dizem de você, Deus te julga pelo que você é. Deus não precisa ouvir os comentários que as pessoas fazem de você, porque Deus conhece você. Ele está com você quando você acorda e permanece com você até quando você dorme. E quando você dorme, Ele permanece olhando para você. Vamos escolher outros homens que sejam chamados por Deus para isso. E sabe de quem é a missão de escolher, irmãos? É da igreja. Quando o pastor não cumpre bem o seu papel, a culpa é de quem? A culpa é da igreja. Quando o presbítero não cumpre bem o seu papel, é leviano, não está preocupado com a liturgia, com a presidência, com a educação teológica da igreja, a culpa é de quem? A culpa é da igreja. Quando o diácono não sabe qual o irmão que está passando privação, quando o diácono não sabe quem adoeceu, quando o diácono não sabe quem há muito tempo está sem visita, quando o diácono não sabe quem há muito tempo não frequenta mais o culto, a culpa é de quem? É do pastor? Não, a culpa é do diácono.
Se a igreja definha porque falta oração, ou se a igreja definha porque falta alimento, a culpa é do diácono? Não. A culpa é do presbítero? Não. A culpa é de quem? A culpa é do pastor. Só que nos dias atuais, irmãos, a gente pegou tudo isso e colocou tudo na conta de quem? De quem? O relógio faltou pilha, a culpa é de quem? Faltou água no garrafão, a culpa é de quem? O irmãozinho fulano de tal, há muito tempo não vem para a igreja, vai definhar na fé, cadê quem? Uma lâmpada queimou, a parede está mal pintada, a irmãzinha da terceira idade vai tropeçar no pano de chão e vai cair. Sabe por que isso acontece, irmãos? O princípio da minha fala, transferência de responsabilidade. É mais fácil dizer a culpa é de fulano do que dizer esse corpo aqui é o meu corpo. Esse povo aqui é o meu povo. Vamos resolver. Que foi o que os apóstolos propuseram. Meus irmãos, a coisa não está caminhando. Como a gente pode resolver essa situação? Vamos escolher mais pessoas para trabalhar. Então vocês vão resolver. Sabe por quê? Os dons e as vocações são dadas por quem? A igreja? Por Deus. Mas é missão do pastor descobrir quem é vocacionado? Não! É missão da igreja. Compete à igreja ver um rapazinho caminhando pelos corredores e dizer, rapaz, esse aí vai ser um excelente... Olha o jeito desse menino. O pastor dá uma oportunidade para ele orar, chega um menino de 15 anos aqui, eu saio da igreja com a paz do Senhor, o coração da gente faz assim. Você diz ou não diz para você mesmo? Isso aí é diferente. É sua missão. Aí quando você diz que tem talento, o pastor vai pegar ele aqui, ó, ele vai caminhar com ele. O pastor vai paparicar ele, vai tratar ele a pão de ló, para mandar ele para o seminário e depois ele ser pastor, pedindo a Deus para que nada magoe esse menininho, porque senão ele não vai ser ministro do evangelho? Coisa nenhuma, meu irmão, o chamado é seu. O chamado é seu. Se nós, pastores, eu, pastor Rony, pastor Edu, pastor Jorge, presbítero Fabrício, diácono Severino, diaconisa Francimar, diaconisa Márcia, e todos os irmãos aqui do oficialato da igreja, fosse esperar por tapinhas nas costas, motivação, reconhecimento humano, para fazer a obra de Deus, sabe quantos de nós ainda estariam no ministério? Nenhum, porque é muito bom servir a Deus quando há reconhecimento, é muito bom servir a Deus quando nós somos motivados, é muito bom servir a Deus quando as pessoas apostam no nosso chamado, mas quando tudo isso faltar, meu irmão, vai deixar de servir? Não! Mas o que a nossa geração quer é essa transferência de responsabilidade. Ah, eu sou chamado por Deus, mas o pastor Rony não me dá a oportunidade de pregar, eu vou deixar de ser pregador do evangelho. Você não é pregador não, meu irmão. Porque quem prega o evangelho não precisa de púlpito. O pregador do evangelho simplesmente prega, sai pelos poros dele. Deus chamou você um ministério de misericórdia. Você intercede, meu irmão. Você não tem que estar com o microfone na mão com a oportunidade, não. Você dobra o joelho e ora. Se as pessoas reconhecerem, você ora. Se você estiver motivado, você ora. Mas se você não estiver motivado, você ora também. Que desperdício de alegria, que desperdício de felicidade. Então a igreja tem que escolher quem é o povo que vai servir. Quando dá certo, a glória é de Deus. Quando está errado, a culpa é da igreja. Isso se chama conciliar a soberania de Deus com a responsabilidade humana. Maravilhoso. Quais são as características desses novos membros do grupo de oficiais da igreja? Primeiro, eles não têm que ser cheios com o Espírito Santo, não. Ser cheio com o Espírito Santo é importantíssimo, mas não vem em primeiro lugar. Eu amo a palavra de Deus. Se você pegar todas as listas que foram criadas com os dons ministeriais de serviço, vai uma característica em primeiro lugar, tanto em Atos capítulo 6, como em 1 Timóteo capítulo 3. E qual é? Caráter. Primeira característica, o diácono tem que ter o quê? Boa reputação. O presbítero tem que ser o quê? Irrepreensível. O diácono tem que ser o quê? Repetindo, a lista de 1 Timóteo capítulo 3. Boa reputação. Vai ler no grego. A palavra é a mesma para os três adjetivos. Eles têm que ter martiria, testemunho.
Primeira característica, e a igreja tem que ver, é bom marido, é bom pai, compra e paga, promete e cumpre. Em segundo lugar, isso tem que ser cheio com o Espírito Santo. Você lembra? A gente vai numa progressão aqui no livro de Atos. Para que a igreja tenha condições de acontecer, qual é, irmãos, a primeira característica, espiritualmente falando? Nos dias de hoje, só quem tem que ser sábio é o pastor. Né? Ninguém mais tem que ser sábio, só o pastor. A sensação que nós temos, eu não falo da igreja do presente médico, eu falo da igreja. É que todo mundo pode ter o seu próprio esqueleto escondido no armário, menos o pastor. Eu nunca ouvi ninguém colocar a culpa de nada nos obreiros, ou nos diáconos, ou nos presbíteros. Nunca vi ninguém pregando dessa maneira. O povo está sem visita, a culpa é dos obreiros. A oferta não está chegando no campo missionário, a culpa é dos diáconos. O irmãozinho ficou sem a Santa Ceia porque está doente, a culpa é do presbítero. Não. A culpa é de quem? Nós precisamos entender de uma vez por todas que quem é chamado por Deus para cuidar do rebanho é tão vocacionado quanto um obreiro, um diácono, um presbítero. Ou mesmo você que não possui um título eclesiástico, mas compreendeu a mensagem da cruz e tem responsabilidade com esse corpo também. Eu não estou, irmãos, pregando Atos capítulo 6 para colocar o pastor num pedestal e para fazer com que ele seja uma espécie de ungido do Senhor, homem do qual ninguém pode tocar absolutamente, irmão. Eu estou querendo ensinar para vocês que quando nós só estamos transferindo responsabilidades para outras pessoas, nós deixamos de ter o nosso próprio caráter trabalhado. Quando você me acusa e eu sou apaixonado por Deus, eu me corrijo. E eu procuro ser um homem melhor para servir com a maior fidelidade ao meu Deus. Mas você não se corrige. E você não muda. E não desenvolve o seu próprio ministério. E você, tanto quanto eu ou qualquer outro pastor, vai ser avaliado pelo mesmo Deus naquele grande dia. E Deus não vai te perguntar quanta responsabilidade você tem. O que é urgente do ponto de vista dos apóstolos é servir a Deus, cuidando dos órfãos e das vidas. Mas quando eles olharem para o próprio chamado de Deus, isso era importante. Orar pelo Deus e pegar a realidade da vida. O que foi que eles preferiram, portanto, o que era urgente ou o que era importante? O que era importante. Vou dar um exemplo para você compreender a diferença de urgência e importância. O que é urgente? É ter que comer, é ter que dormir, é ter que uma casa para morar, é passar no bom de casa, é passar no bom de preferência de Deus, é ter um currículo bem elaborado, é casar bem os filhos, é educar bem os netos, é ter uma boa aposentadoria, saúde na velhice. Tudo isso é urgente. Isso é para ontem. É nosso. Mas o que é importante? O importante é conseguir tudo isso, sem conseguir perder a nossa alma, que é a fé. Os irmãos entendem essa diferença? Sobretudo os pastores, eles podem pastorear o rebanho. Porque se os pastores forem pastorear o rebanho, eles são passados pelo Espírito, com base no que é o de vocês, trazendo visitantes ávidos por ouvir a voz de Deus. E sabe quantas vezes eles vão ouvir essa voz? Nenhuma. Porque o sermão
bem entregue não é produto de poucas horas de reflexão. Um sermão bem entregue é produto de uma vida com Deus. E se o pastor tiver que fazer tudo, irmãos, ele de fato vai fazer tudo, menos o que ele tem que fazer. Os irmãos compreendem isso? Qualquer tipo. Pessoas que são meramente entretidas e não alimentadas. E elas são felizes assim. Elas estão satisfeitas assim. Se tiver um jogo de luz, se tiver um bom serviço de som, gelo seco na hora do louvor. E no momento ela parece que é uma pessoa descolada, sabe? Desenvolva, que agrade, sua popularidade, com seu jeito de ser. As pessoas vão estar para casa bem tranquilas, satisfeitas. Não lembrando dos problemas que são reais. Se você falar mal de Jesus para essas pessoas, elas não vão se importar. Se você falar mal da igreja comprada pelo sangue de Jesus para essas pessoas, elas não vão se importar. Mas fala mal do líder delas, da igreja, da placa delas, elas vão se enfurecer. Porque é que da razão de ser. Essa é a nossa geração. E nós precisamos escolher todo dia o que nós queremos para as nossas almas que são internas. Você quer uma igreja organizada, de acordo com o parâmetro bíblico, ainda que isso nos faça transpirar, ou você quer uma igreja que entrega você, que afaga o seu ego, e depois mande você para casa e faça a sensação de que você está ali, quando na verdade você está ali. Então somos nós que decidimos isso. Agora, quando nós transferimos responsabilidades, em outras palavras, é isso que a gente está impondo para a nossa vida. Cada um de nós, irmãos, somos chamados por Deus para missões específicas. E quando nós não gastamos as nossas vidas na missão específica que Deus nos deu, há um desperdício de alegria para nós. E nós produzimos muito pouco para Deus. O que nós aprendemos com isso? A motivação tem que saber que o diácono não pode ir para Santa Ceia, tem que ficar em casa, tem que saber o diácono. O missionário está com dificuldade de dormir, tem que saber que é o diácono, e tem que fazer a visita do diácono. Presbítero e pastor não pode fazer nada que pode, mas a Bíblia nos ensina prioridades. Não é que cada um vai se isolar do outro, absolutamente. O pastor pode fazer tudo isso, e o diácono da mesma forma. Olha para Estevão, é um pregador melhor que Estevão. Eu não vejo os apóstolos serem tão festejados como Estevão foi no último sermão, mas Estevão é o quê? Diácono. Os irmãos percebem isso? E você? Quem você é? Deus te chamou para quê? Quais são as minhas que delimitam o teu chamado? Faça esse exercício em casa. Mesma coisa que eu fiz, colocar isso no papel e orando a Deus. Você gosta de fazer o quê? O que é que aquece o teu coração? Delimita, meu irmão. Quais são os pilares da tua vida? O que é que dá suporte para você fazer o que você faz? Coloca lá. Você vai perceber como você vai desenvolver bem melhor do que você te chamar para fazer. Amém, irmãos? Vamos encerrar. Nós temos a ceia por 10 minutos e vamos encerrar 12 horas de ponto, como se fosse quiser.
Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a Deus. O que acontece? A igreja estava enrolada, sofrendo, e as pessoas estavam passando necessidade. Resolveram o problema, aquele problema resolveu. Os diáconos, o Ministério de Misericórdia, não haviam presbíteros nesse momento, eles vão surgir alguns anos depois. Os pastores, no caso da vão fazer o quê? Vão orar pelo rebanho, se preparar para pregar a mensagem. Resultado disso, versículo 7. Crescia a palavra de Deus. Se cada um fizer o que de fato Deus nos chamou para fazer, a palavra de Deus vai crescer? Não vai. É o que a gente vê hoje. O número de evangélicos tem aumentado. Vai ter um evangelho. O número de evangélicos, sobretudo no Brasil, tem aumentado. A palavra tem crescido. Segundo, resolveu aquele problema. Apóstolo, vai orar e vai pregar. Diácono, vai servir os irmãos. O número de discípulos também crescia. Irmãos, o número de discípulos tem crescido hoje. Discípulo é aquele que segue ao mestre, de acordo com a vontade do mestre, com os parâmetros do mestre. Salvo as exceções, porque há milhares delas. Boa parte da igreja está preocupada com o que ela própria quer para si, e não necessariamente com o que Jesus quer para ela. E quando isso acontece, ela faz ela numa igreja? Quando não o mundo até conhece. E terceiro, o número de sacerdotes, de judeus ortodoxos que se convertiam era altíssimo, ou seja, pessoas inteligentes, pessoas que estavam muito envolvidas em outras áreas do conhecimento humano, em outras religiões até, se convertiam. Nós hoje vemos isso, irmãos, com muito pouca frequência. Sabe por quê? Porque salvo aqueles homens que Deus tem preservado, e são muitos também, a maioria dos nossos cultos, eu falo isso, irmãos, com tanto temor e com tanto tremor, são muito frágeis. São muito fracos. Porque os meus colegas, infelizmente, não têm tempo para orar. Não têm tempo para se preparar. Não tem tempo para pregar. Sabe o que é que mais parte do meu coração? É que a própria igreja, que coloca uma carga que não é devida ao pastor sobre os ombros dele, é a primeira que diz: como o meu pastor é fraco. Como o meu pastor prega. Ah, se o meu pastor fosse como pastor, aquele se prega também. Você já ouviu isso? Deus também ouve. Só que Deus não é homem que se deixa enganar, Ele é Deus. Amém. Deus sabe o que acontece nos bastidores, irmãos. Há pastores que saem de casa às 7 horas da manhã, voltam 8 horas da noite, de segunda a sábado até manhã, para pregar bem na escola dominical e dominicana. Há pastores que não podem colocar os filhos nas escolas que gostariam de colocar, dar as roupas que eles merecem, os calçados que eles gostariam de dar. As esposas não são realizadas porque as condições financeiras são limitadas. A sensação que você tem na igreja é que todo mundo pode viver bem, menos o pastor. O pastor não pode ter um negócio bacana, o pastor não pode se vestir bem, o pastor não pode fazer uma viagem com a família, o pastor não pode ir no almoço, não pode ir com os amigos. Se vê o pastor no shopping tomando café com a amiga, isso é tudo de Deus. Vai chegar um dia, irmãos, que todo mundo vai estar perante o corpo. Os livros vão se abrir. E nesse dia a gente vai ver quem. Eu não tenho medo desse dia. Eu não quero ser melhor que ninguém. Deus sabe disso. Eu sou pó e cinza, os meus pés são de barro, assim como de vocês. Mas se eu tiver que perder o meu ministério, e por consequência minha alma aqui é eterna, por conta de R$1 de qualquer de vocês, eu prefiro ser receber.
o pastor é digno de receber o seu salário. A Bíblia diz que abençoada é a igreja que tem um pastor que preside bem, que se esmera na palavra, que se esmera no ensino. A Bíblia diz que esse tipo de pastor tem que receber o salário dobro, porque a Bíblia leva em consideração o trabalho desse pastor. Só quem é chamado por Deus para cuidar de ovelhas sabe o peso de uma alma eterna. Se eu tivesse que escolher ganhar dinheiro e ser responsável por sua alma, meu irmão, não tenha dúvidas, eu teria escolhido ganhar dinheiro. Porque ser responsável por almas faz definhar, retira dos olhos o sono, faz fugir o apetite. Lhe imprime sofrimento que não é necessariamente seu. E entre as vezes você não escolhe isso, pelo contrário, você quer fugir disso. Mas é como fogo nos seus ossos. E você simplesmente sofre. Mas é interessante que tudo isso não é para agradar quem quer ser. Tudo isso é para a glória de Deus. E Ele diz assim, e isso faz valer a pena. Amém, meus irmãos? Então, em nome de Jesus, Vamos pensar melhor os pilares que definem o nosso chamado e definir quais são as linhas que delimitam a nossa vocação. E para encerrar, esses 5 minutos finais, você pode estar pensando assim: vai puxar ele, então passando por melhor parte, né? Bora, Verso. Uma faca de mesa tem poder de derrubar uma árvore? Isso não. Eu concordo comigo que uma faca de mesa tem o poder de derrubar uma árvore. Eu concordo. Mas o machado faz isso melhor. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Poderia ser qualquer pessoa. Fala de um estrangeiro. Na próxima consciência cristã, pastor, ele pode colocar pastor John Piper para ajudar os irmãos da limpeza. E ele vai com maior naturalidade no nome de Deus. E o show vai ser para Deus. Mas se nós colocarmos o pastor Piper aqui, vamos perceber. Qualquer um pode fazer qualquer coisa. Mas Deus levantou pessoas para fazer umas e outras coisas. E flui quando acontece assim. Amém, irmãos?